Boa Tema noite a bom. todos, dando início a mais uma reunião magna, né, do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 38º ano, reunião de número 1585. Então, hoje, mais uma vez, vamos contar com a presença de Dr. Carlos Aurélio, conhecido demais aqui da gente, um frequentador assíduo desde a época de estudante de medicina, né, e agora, como palestrante aqui, roda e vira, Aurélio está por aqui, que vai falar de um tema, sem dúvida nenhuma, que interessa a todo mundo, que são as hipertrofias miocárdicas e suas fenocópias. Então, Aurélio é cardiologista pelo Instituto Dante Pazzanese, especialista em ciência cardíaca e transplante pelo INCOR, na Faculdade de Medicina, mestre pela USP, coordena aqui a linha de cuidados em ciência cardíaca do Hospital São Lucas, né? Preceptor de residência de cardiologia do Hospital de Cirurgia, professor da UNIT, médico da UCV, etc. Ou seja, uma pessoa ultra capacitada para falar no tema aí proposto. Aurélia, então, a tela é toda sua aí. Mais uma vez, obrigado aí por sempre estar colaborando com a gente aí, com qualidade na nossa reunião clínica. Com o maior gosto, professor. Eu que tenho a honra de sempre estar aqui na reunião magna, é uma alegria enorme, né? Para mim é mais especial ainda porque eu participava dessa reunião como estudante e agora, como o senhor falou, vem e volta, eu participo como palestrante, é a maior honra para mim estar participando da reunião magna. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são as hipertrofias miocárdicas e suas fenocópias. Então, para a gente entender essa aula e colocar em mente que o espessamento do miocárdio não é só cardiomiopatia hipertrófica, não é só miocardiopatia hipertensiva, tem outras doenças que a gente tem que pensar. E aqui eu vou lançar alguns red flags, algumas bandeiras vermelhas, para a gente pensar nessas outras etiologias que também espessam o coração. Então, vou falar primeiro sobre a cardiomiopatia hipertrófica, porque quando a gente pensa em espessamento do miocárdio, a primeira doença que vem em mente é a cardiomiopatia hipertrófica. Então, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença autossômica dominante, em que a gente tem mutações que levam ao aumento da interação das miofibrilas de actina e miosina. No fisiológico, nós sabemos que em torno de 50% das miofibrilas de actina e miosina, elas estão quiescentes, elas não estão entrelaçadas para ter a contração muscular, né? Porém, em alguns pacientes, existem mutações, especialmente mutações sarcoméricas, que levam ao aumento da quantidade de interação das miofibrilas de actina e miosina e, consequentemente, essa maior interação das miofibrilas de actina e miosina, que eram 50% e agora são 70%, 80% das miofibrilas entrelaçadas, a gente tem um aumento da contratilidade miocárdica. Então, em resumo, são mutações autossômicas dominantes, mutações especialmente sarcoméricas, que levam a uma quantidade maior de interações entre miofibrilas de actina e miosina, levando a um aumento da contratilidade miocárdica. E esse aumento da contratilidade miocárdica leva ao aumento da quantidade de sarcômeros em paralelo, levando ao aumento do tamanho dos cardiomiócitos, e esse aumento do tamanho dos cardiomiócitos levam a junções intercelulares bizarras. E isso vai culminar em hipertrofia do coração e, além da hipertrofia do coração, em fibrose devido a essas junções intercelulares bizarras.
Basicamente, nós classificamos a cardiomiopatia hipertrófica em cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva ou não obstrutiva. Em torno de 70% das cardiomiopatias hipertróficas há a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. E essa obstrução, quando presente, aumenta o risco de dilatação ventricular, aumenta o risco de morte, aumenta o risco de morte súbita. Ou seja, ter a presença de obstrução em via de saída do VE é um marcador de mortalidade. Nós sabemos que o quadro clínico da cardiomiopatia hipertrófica gira em torno dessa hipertrofia e dessa obstrução da via de saída do VE. Meu paciente ele pode ter angina pelo desbalanço de oferta e demanda, porque eu tenho, entre aspas, mais músculo do que coronária. Eu vou ter, tá certo? Eu vou ter uma desproporção entre músculo e coronária. Eu tenho dispneia devido inicialmente a uma disfunção diastólica, em que tem devido à sobrecarga de pressão ocorrida devido à hipertrofia do miocárdio, e essa sobrecarga de pressão, se acontecer do lado esquerdo, ela leva a uma congestão pulmonar, e meu paciente vai ter dispneia e vou ter síncope por basicamente dois motivos. A síncope associada às arritmias ventriculares, decorrentes da presença de fibrose no ventrículo, e também síncope devido à obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Quanto ao exame físico clássico da cardiomiopatia hipertrófica, a gente ouve aquele sopro sistólico rude em crescendo, decrescendo na borda external esquerda, e lembrar que esse sopro ele é diretamente relacionado e associado à obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Quanto maior a obstrução, maior é a intensidade do sopro. Em outras palavras, se eu deixar o ventrículo esquerdo mais seco, maior vai ser a obstrução do ventrículo esquerdo e, consequentemente, maior a intensidade do sopro da cardiomiopatia hipertrófica. Os exames complementares são importantes para a gente elucidar o diagnóstico. A gente tem o eletrocardiograma como um exame de alta sensibilidade, mas baixa especificidade. O que eu vejo basicamente no eletrocardiograma são as características da sobrecarga de ventrículo esquerdo, algumas de tamanho, grau, que eu tenho sobrecarga de VE padrão strain. Mas o ecocardiograma, ele é excelente para o diagnóstico, porque leva a gente a pensar no diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, especialmente pela literatura, quando eu tenho espessura do miocárdio maior do que 15, ou entre 13 a 15, com histórico familiar de morte súbita, ou histórico familiar de cardiomiopatia hipertrófica. E aqui eu já lanço a primeira bandeira vermelha. Não é porque está espessado um septo acima de 15 que é cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica é uma doença exclusiva do coração. Ela não é uma doença que vai ter outras manifestações sistêmicas. Então, esse espessamento importante do miocárdio, isolado, sem outras manifestações sistêmicas, levante a bandeira vermelha, porque deve ser cardiomiopatia hipertrófica. Outra manifestação ecocardiográfica que a gente observa é a própria disfunção diastólica, em que a gente vai avaliar as fases da diástole, né, do enchimento rápido, da sístole atrial, e a gente vai observar pelo Doppler tissular, pelo Doppler tecidual, a gente observa a própria disfunção diastólica, que não é específica da cardiomiopatia hipertrófica. Mas uma situação muito específica
específica, mas não patognomônica de cardiomiopatia hipertrófica, é a presença do SAM. E o que é esse SAM? Esse SAM é o deslocamento anterior do folheto anterior da mitral. Isso existe devido a um fenômeno hidrodinâmico chamado fenômeno de Venturi. Quando a gente deixa o ventrículo mais seco, esse ventrículo mais seco faz, entre aspas, um vácuo que puxa o folheto anterior da mitral. E esse folheto anterior da mitral, como os senhores podem observar nesta figura, ele acaba sendo deslocado, levando a uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, os senhores podem observar que a presença da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo é uma obstrução dinâmica. Quanto mais seco ficar meu ventrículo, maior é a chance de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Em outras palavras, quando o meu paciente tem um ecocardiograma no repouso, em que não há a presença da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que classicamente a gente considera obstrutivo quando tem um gradiente na via de saída do VE acima de 30 milímetros de mercúrio, se não houver esse gradiente no repouso, tente estressar esse miocárdio, seja com estresse físico, ou seja, com a manobra de valsalva, para tentar gerar a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, porque essa obstrução é dinâmica. Toda vez que a gente tem um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, especialmente na sua forma septal assimétrica, procure ativamente a presença de obstrução em via de saída do ventrículo esquerdo. E quanto ao tratamento, desculpe, antes do tratamento, outros exames complementares, a ressonância magnética. A ressonância magnética é o exame de maior acurácia para a gente pensar na cardiomiopatia hipertrófica, em que a gente observa essas alterações que eu falei do ecocardiograma, mas eu observo também a presença de fibrose, seja a fibrose no desfecho mais tardio, com um realce tardio, ou mais precocemente com o aumento do volume extracelular. Classicamente, a gente observa a fibrose da cardiomiopatia hipertrófica, uma fibrose mesocárdica, especialmente no local onde está hipertrofiado. Lembrando que fibrose na ressonância na cardiomiopatia hipertrófica é um marcador de mau prognóstico. Quando a gente tem uma carga fibrótica acima de 15%, aumenta em 2 vezes o risco de morte. Então, a ressonância é o exame de maior acurácia e é o exame que também é um exame que avalia prognóstico na cardiomiopatia hipertrófica. Mas o exame definidor do diagnóstico realmente é o teste genético. Então, quando a gente suspeita da cardiomiopatia hipertrófica, a gente solicita o painel genético das cardiomiopatias hipertróficas, para a gente observar se tem realmente cardiomiopatia hipertrófica. É o exame definidor, a biópsia endomiocárdica, em que a gente observa as junções intercelulares bizarras, que não é um exame factível que a gente faz de rotina. Agora, para o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica, a gente tem um tratamento sintomático, em que a gente vai tentar diminuir esse desbalanço de oferta e demanda com o uso de cronotrópicos negativos, como beta-bloqueador, tá certo? O bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico ou a disopiramida. Porém, o que a gente tem na literatura hoje é que essas medicações cronotrópicas negativas são medicações que diminuem sintomas, mas essas medicações são inferiores ao tratamento, tá certo? Direto, específico da cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica ela sofreu uma grande revolução nos últimos 5 anos devido às medicações que
são inibidoras específicas da miosina cardíaca. Então, nós podemos ter acesso a medicações que inibam direto a miosina cardíaca e, consequentemente, haja no cerne do problema, que é a maior quantidade de interação das miofibrilas de actina e miosina, que essa medicação é o mavacantino ou aficantino. Como os senhores podem observar nesta figura aqui da direita, os senhores podem observar que os inibidores da miosina cardíaca impedem que tenha a interação das miofibrilas de actina e miosina. Isso faz com que diminua a interação, diminua a contratilidade miocárdica e, consequentemente, diminua o tamanho da espessura do coração. Esse é um tratamento específico da cardiomiopatia hipertrófica. Esse tratamento não cura a cardiomiopatia hipertrófica, mas como os senhores podem observar aqui nesse estudo, que é o MAPLE-HCM, que comparou beta-bloqueador com o uso de aficantino, que é um inibidor direto da miosina cardíaca. O aficantino, ele aumenta a capacidade funcional, aumentando o VO2 pico, quando comparado com o beta-bloqueador. Ou seja, as medicações inibidoras da miosina cardíaca são superiores ao beta-bloqueador. Ainda necessitam dos guidelines para colocar como indicação superior, tá certo? Os inibidores de miosina cardíaca aos beta-bloqueadores, mas nós já temos evidências robustas da superioridade dos inibidores de miosina cardíaca. Só que esses inibidores de miosina cardíaca específicos são medicações específicas para a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Como os senhores podem observar aqui no estudo Odyssey HCM Trial, um estudo publicado agora no Congresso Europeu de Cardiologia, mostrou para a gente, tá certo, que o uso dos inibidores de miosina cardíaca, eles têm benefícios somente na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Na não obstrutiva, o problema é a IC de fração de ejeção preservada. Então, a gente vai tratar a IC-FEP, que é isso que vai levar o paciente a ter uma melhora do desfecho, mas não podemos utilizar inibidores de miosina cardíaca nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, somente na obstrutiva. Essas medicações, esses inibidores de miosina cardíaca, mostraram também para a gente uma redução das indicações, das intervenções de redução septal. Porque nós sabemos que quando o paciente ele é refratário aos sintomas e ele tem refratário ao tratamento, desculpe, com cronotrópicos negativos, e ele tem cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, a gente tem indicação das terapias de redução septal, como a cardiomiectomia transvalvar aórtica ou a ablação septal alcoólica ou a ablação por radiofrequência. Essas intervenções são intervenções que necessitam de uma curva de aprendizado importante e que precisam ser feitas em centros experientes, e a gente percebe que mesmo em centros experientes, a terapia de redução septal é uma terapia que ela ainda está associada a grande quantidade de complicações. Então, tá certo? Baseado nessa curva de aprendizado importante e a grande quantidade de complicações dessas intervenções, foram feitos estudos como o Valor HCM, que mostrou para a gente que o mavacantino diminuiu a indicação das intervenções de terapia de redução septal, mostrando para a gente que hoje nós temos medicações específicas para a cardiomiopatia hipertrófica. Então, se meu paciente tem cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva sintomática, hoje o ideal é que a gente avalie
a possibilidade de uso dos inibidores de miosina cardíaca, que a grande contraindicação dos inibidores de miosina cardíaca é a disfunção ventricular sistólica. Se meu paciente tem uma fração de ejeção abaixo de 50%, é contraindicado os inibidores de miosina cardíaca. Outra questão importante que devemos lembrar no tratamento da cardiomiopatia hipertrófica é que, além do tratamento para melhorar sintomas, que a gente utiliza cronotrópicos negativos, inibidores de miosina cardíaca e até terapias de redução septal, a gente tem que estratificar o risco de morte súbita. Então, a gente estratifica o risco de morte súbita para indicar o cardiodesfibrilador implantável, que é um dispositivo que não trata arritmia, ele evita morte súbita. O cardiodesfibrilador implantável ele é indicado na cardiomiopatia hipertrófica, obviamente, quando o paciente já teve eventos de morte súbita, uma morte súbita abortada, uma síncope com taquicardia ventricular documentada, mas a gente indica por profilaxia primária nas indicações específicas, que são pacientes que têm síncopes inexplicadas de repetição, um septo muito aumentado, acima de 30 milímetros, o paciente que tem Holter com TVNS, com mais de 3 batimentos, com mais de 120 batimentos por minuto, pacientes que têm queda da pressão arterial sistólica no esforço e pacientes que têm história familiar de morte súbita, especialmente com menos de 50 anos de idade. Essas são indicações clássicas. Mas quando eu coloco em scores de risco, como o HCM-RISC, né, que é o SD, é HCM-RISC, que é a avaliação do risco de morte súbita, e fica nebulosa a indicação de CDI, a gente pode lançar mão da ressonância magnética. Em outras palavras, quando eu estou na dúvida se esse paciente precisa ou não de um cardiodesfibrilador implantável, eu posso lançar mão da ressonância magnética para avaliar a carga fibrótica. E se essa carga fibrótica tiver acima de 15%, ele faz um top-up na indicação do cardiodesfibrilador implantável. Então, se eu tinha dúvida e eu tenho uma carga fibrótica acima de 15%, indique o cardiodesfibrilador implantável, porque a presença de uma carga fibrótica acima de 15% aumenta em 2 vezes o risco de morte, especialmente de morte súbita. Agora, depois de a gente revisar a cardiomiopatia hipertrófica, agora eu vou mostrar aos senhores os red flags para a gente pensar nas suas fenocópias, nas fenocópias da cardiomiopatia hipertrófica. Reitero que cardiomiopatia hipertrófica é uma doença do coração. Ela não tem manifestações sistêmicas outras, certo? Agora, essas outras doenças que eu falarei adiante, a gente tem que pensar, porque além do espessamento miocárdico, eu tenho outras manifestações sistêmicas que fazem eu pensar nessas outras fenocópias. E a primeira fenocópia que eu vou apresentar aos senhores é a doença de Fabry, uma doença considerada rara, porque pela Organização Mundial da Saúde, a gente considera raro quando tem menos de 1,3 casos para cada 2.000 casos, para cada 2.000 pacientes, desculpe, menos de 1,3 casos a cada 2.000 pacientes. A doença de Fabry ela tem 1 para 40.000
casos. Então, ela é considerada uma doença rara, mas a gente acredita que a doença de Fabry seja realmente uma doença subdiagnosticada. A gente considera a doença de Fabry, do ponto de vista fisiopatológico, uma doença genética ligada ao cromossomo X, em que nós temos, devido a essa mutação relacionada ao X, a gente tem uma deficiência de uma enzima chamada alfa-galactosidase A. E a deficiência da enzima alfa-galactosidase A leva ao depósito de globotriatosilceramidas. E essas ceramidas são depositadas nos lisossomos, e esse depósito lisossomal de globotriatosilceramidas leva ao aumento do tamanho dos cardiomiócitos, levando a junções intercelulares bizarras, levando ao espessamento do miocárdio, devido ao depósito de globotriatosilceramidas decorrentes da deficiência de alfa-galactosidase A. E onde houver o depósito dessas ceramidas, eu vou ter manifestação da doença de Fabry. No coração, eu vou ter o espessamento do miocárdio, a hipertrofia do miocárdio. Mas meu paciente pode ter depósito, tá certo, no sistema nervoso periférico. E esse paciente ele vai ter aquelas acroparestesias, queimações nas palmas das mãos, plantas dos pés, e essas queimações pioram com os extremos de temperatura. Posso ter depósito nos rins, e aí meu paciente nos rins, ele vai ter inicialmente proteinúria por injúria renal, e pode evoluir por disfunção renal, levando ao aumento das escórias nitrogenadas. Esse paciente ele pode ter acroqueratomas, esse paciente ele pode ter manifestações neuropsiquiátricas, esse paciente pode ter AVC, tá certo? Um AVC precoce, um AVC em paciente mais jovem. Eu tenho que pensar também, além de pensar em FOP, eu também tenho que pensar em doença de Fabry, né? Tenho que pensar em doença de Fabry. Então, esses são os red flags. O paciente ele pode ter manifestações de, às vezes, até de desautonomia associada, né? Por depósito no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso autônomo, né? O diagnóstico da doença de Fabry, quando eu suspeito de um paciente que apresenta o espessamento miocárdico e essas outras manifestações sistêmicas, o diagnóstico inicial é dosando a atividade da enzima alfa-galactosidase A. Se houver a deficiência, eu peço o teste genético, que eu peço da seguinte maneira: como eu suspeito especificamente de doença de Fabry, eu peço o sequenciamento do gene para a doença de Fabry. E aí, com o sequenciamento e vindo o gene específico ligado ao X, eu confirmo o diagnóstico da doença de Fabry. O tratamento da doença de Fabry, ele está diretamente associado, seu sucesso, à precocidade do diagnóstico. Quanto mais precoce eu diagnosticar a doença de Fabry, melhor vai ser a resposta com a terapia de reposição enzimática, em que a gente vai repor a enzima alfa-galactosidase A. Então, tá certo? Se meu paciente tem um diagnóstico precoce, melhor prognóstico. Agora, quando ele já está em fase avançada, com muita fibrose, provavelmente a terapia de reposição enzimática vai ser pouco eficaz. E esse paciente já em fase avançada, esses pacientes, não é incomum a indicação para esses pacientes de transplante cardíaco por IC avançada. Agora, vamos falar de outra doença importante, de outra fenocópia importantíssima, que é a amiloidose. A amiloidose, ela é uma doença caracterizada pelo aumento da produção de proteínas fibrilares.
proteínas que têm um formato ultraestrutural específico, chamado de formato beta-pregueado. Essas proteínas, quando são produzidas em excesso, elas se depositam nos órgãos, gerando disfunção. Nós temos, basicamente, mais de 80 tipos de amiloidose. Porém, as amiloidoses que mais acometem o coração são a amiloidose AL e a amiloidose TTR. A amiloidose AL, ela está associada com o aumento de produção de proteínas de cadeia leve. O que são essas proteínas? São as proteínas que vão dar origem às imunoglobulinas. Ou seja, a amiloidose AL é uma gamopatia monoclonal. Já a amiloidose TTR, nós temos um aumento da produção hepática de transtirretina. Na verdade, transtirretina a gente produz no fígado, na retina e nos plexos coroides. Mas 85% da produção de transtirretina é hepática. E quando a gente tem amiloidose TTR, na maioria das vezes o problema é do fígado. E essa amiloidose TTR é uma amiloidose que pode ser mutante ou selvagem. Selvagem, que é quando ela está associada com o envelhecimento, também chamada de amiloidose wild type. Ou seja, com o envelhecimento, nosso fígado aumenta a produção da proteína transtirretina. Já a forma mutante são mutações específicas que levam ao aumento da produção da proteína transtirretina. E essas proteínas, quando estão em excesso, se depositam nos órgãos, gerando disfunção. Lembrando que transtirretina é TTR. Por que TTR? Porque ela transporta a tiroxina e o retinol. Mas quando é que a gente suspeita de amiloidose? Lembremos que a amiloidose é uma doença sistêmica. Ela não acomete só o coração. Ao contrário, os órgãos mais acometidos pela amiloidose são os rins, o sistema nervoso periférico, tá certo? O fígado. São os órgãos mais acometidos pela amiloidose. O coração entra muito em voga, porque a gente está no âmbito da cardiologia, e a maioria dos estudos hoje em dia, focam o coração. Antigamente focava mais o sistema nervoso, hoje os estudos focam mais o coração. Então, a gente pensa em amiloidose quando eu tenho outras manifestações sistêmicas. Exemplo, macroglossia. Macroglossia está associada muito com a amiloidose AL. Sinal do guaxinim, que é equimose periorbitária bilateral, muito associada à amiloidose AL. Síndrome do túnel do carpo bilateral. Então, fazer a percussão do punho, quando eu suspeitar de amiloidose, para a gente fazer o sinal de Tinel, o sinal de Follen, para a gente pesquisar síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo bilateral é uma manifestação muito associada com a amiloidose TTR. A rotura do tendão do bíceps, que é aquele famoso sinal do Popeye, uma manifestação muito específica associada com a amiloidose TTR. Então, são manifestações sistêmicas. Nos rins, eu penso em amiloidose quando a gente tem o quê? Um paciente que tem uma proteinúria nefrótica ou não nefrótica, na ausência de hipertensão ou diabetes de difícil controle. Então, a gente leva a pensar em amiloidose. Então, quando eu tenho um paciente com IC, com essas manifestações sistêmicas, eu tenho que pensar em amiloidose. Mas especificamente no coração, a gente tem que lembrar, tá certo, que no coração existem algumas manifestações que são também red flags para a gente pensar
em amiloidose. E a primeira manifestação é que a gente tem uma doença em que espessa o miocárdio. Percebam que eu não falei hipertrofia, eu falei espessamento. Por quê? Porque o depósito da proteína amiloide é intersticial, não é dentro do cardiomiócito. Então, a gente tem um espessamento do miocárdio. Então, eu vejo exames de imagem com grandes espessamentos do miocárdio, mas o eletrocardiograma não condiz com esse espessamento. É a dissociação eletroexame de imagem, ou seja, a gente tem um grande espessamento do miocárdio em exames de imagem, mas um eletro com baixa voltagem, especialmente no plano frontal. No ecocardiograma, a gente observa as manifestações de IC, especialmente com fenótipo restritivo, que é aquela IC de cavidades ventriculares pequenas e átrios gigantes, como também eu percebo, tá certo, um aumento da hiperrefringência do miocárdio, um miocárdio de aspecto cintilante, hipercintilante. E percebemos também que a amiloidose, ela poupa o ápice do coração. Como os senhores podem observar nesta figura, que é uma figura do strain, detectado pela técnica do speckle tracking, a gente tem que a amiloidose ela tem um strain bastante reduzido, mas um strain, tá certo, que não altera tanto o ápice do coração, dando o aspecto famoso de apical sparing ou cereja do bolo. É importante salientar que esse apical sparing não é patognomônico de amiloidose. Existem outras manifestações que também alteram, que também alteram o coração como um todo, poupando o ápice do coração. Outra questão importante que a gente tem que pensar é que a amiloidose ela está associada muito com estenose aórtica de baixo gradiente paradoxal. Nós sabemos que a estenose aórtica de baixo gradiente paradoxal é quando a gente tem uma estenose aórtica importante em uma área valvar menor do que 1, porém o gradiente transvalvar ele não é aumentado acima de 40. Mas por quê? Aqui não é por falta de contratilidade do miocárdio. Aqui acontece porque há uma restrição do enchimento ventricular e o volume sistólico, consequentemente, vai estar reduzido abaixo de 35. Então, quando eu tenho estenose aórtica de baixo gradiente paradoxal, com manifestações sistêmicas outras, como eu falei anteriormente, eu devo pensar em amiloidose. No coração, a amiloidose gosta muito do sistema de condução elétrico. É muito comum distúrbios de condução atrioventriculares associados à amiloidose. E não associados somente com o coração, mas com o sistema cardiovascular como um todo. É muito comum a associação de amiloidose com desautonomia. Meu paciente tem muita desautonomia, tá certo? Então, essa desautonomia, inclusive, dificulta a otimização da terapia modificadora de vida em insuficiência cardíaca. É muito comum a desautonomia na amiloidose, certo? Então, quando eu tenho insuficiência cardíaca, com essas manifestações sistêmicas renais, de neuropatia periférica, de nódulos subcutâneos, síndrome do túnel do carpo bilateral, sinal do guaxinim, a gente associa essas manifestações cardiológicas com essas manifestações sistêmicas, levam a gente a pensar em amiloidose. Porém, como é que a gente faz o manejo diagnóstico da amiloidose? Nós sabemos que dos dois tipos de amiloidose, AL e TTR, a que mais acomete o coração é a amiloidose TTR. Porém, a amiloidose
que mais está associada com dilatação ventricular, com evolução grave de insuficiência cardíaca, é a amiloidose AL. A amiloidose AL é uma emergência médica. Quando eu estou diante de uma suspeita clínica de amiloidose, a gente começa a investigação diagnóstica com amiloidose AL, ou seja, a gente vai avaliar o aumento da produção das proteínas de cadeia leve. Eu vou avaliar através da eletroforese de proteínas séricas e urinárias, a imunoeletroforese, a imunofixação, o free light, que é a relação capa-lambda. Então, a gente vai pesquisar através desses exames se há pico monoclonal ou se há algum indício de gamopatia monoclonal. Se houver indício de gamopatia monoclonal, a gente vai encaminhar o paciente ao hematologista para a gente fazer biópsia da medula óssea, para avaliar o infiltrado amiloide, mas também avaliar o aumento de plasmócitos na medula óssea, tá certo? E outras gamopatias monoclonais e biópsia também de sítios específicos para a gente colorir com vermelho do Congo ou realizar espectrofotometria de massa para confirmar a amiloidose AL. Porém, se toda a investigação da gamopatia monoclonal, com eletroforeses, imunoeletroforeses, free light, relação capa-lambda, tudo isso vier negativo, aí sim a gente vai para a rota cardiológica, em que a gente vai iniciar com a cintilografia com pirofosfato. Aí os senhores podem me perguntar, e por que eu não começo já com cintilografia com pirofosfato? Porque em torno de 30% dos pacientes com amiloidose AL vão ter captação positiva na cintilografia com pirofosfato. E não é a amiloidose TTR, é a L. Então, eu começo a investigação com a L. Se ela vier toda negativa, aí sim eu vou investigar, tá certo? Eu vou investigar a amiloidose TTR com a cintilografia com pirofosfato. A cintilografia com pirofosfato, a gente tem que avaliar, claro, a captação do coração comparado com o corpo inteiro, mas lembrar que quando a gente faz cintilografia com pirofosfato, o ideal é que eu associe a cintilografia com pirofosfato com PET scan. Por quê? Porque quando eu faço a cintilografia com pirofosfato isolada, pode ter o que a gente chama de blood patch, ou seja, eu posso ter um acúmulo de sangue lá no meu ventrículo e esse acúmulo de sangue lá no meu ventrículo captar muito pirofosfato. E isso não é diagnóstico. Então, a gente associa com o PET scan para ver se essa cintilação com pirofosfato ela é aumentada pelo acúmulo de sangue ou é realmente a cintilação com pirofosfato realmente é no meu miocárdio. E a cintilografia com pirofosfato positiva dispensa biópsia. Já posso iniciar o tratamento para amiloidose TTR. E nós sabemos que os tratamentos que reduzem mortalidade na amiloidose TTR realmente são as medicações que são impedidoras da polimerização da transtirretina ou silenciadores gênicos. Aqui os senhores podem observar dados do estudo ATTRACT, um estudo que foi publicado em 2018, que mostrou que o tafamides, que é uma medicação que impede a polimerização da transtirretina, o desmembramento da proteína da transtirretina, consequentemente vai impedir o depósito da transtirretina
nos órgãos. Essa medicação Tafamidis, ela reduziu mortalidade, ela melhorou qualidade de vida e capacidade funcional. Uma medicação excelente, porém é importante salientar que o benefício do Tafamidis para o coração foi com a dose acima de 80 miligramas, foi com a dose de 80 miligramas. A dose que é disponível no SUS é a de 20, que ela até melhora a qualidade de vida, melhora a capacidade funcional, mas ela é específica para a manifestação neurológica, para a polineuropatia amiloidótica familiar, para o coração, 80 miligramas. Mas nós já temos uma molécula bioequivalente de Tafamidis, sem conflito de interesses, é uma medicação que é o Vinkela. O Vinkela é uma medicação na dosagem de 61 miligramas, e essa dosagem de 61 miligramas é bioequivalente à de 80. Já chegou no Brasil, mas nós não temos ainda disponível no SUS, tá certo? A dose de 61 miligramas. Mas nós temos outras medicações também específicas que reduzem mortalidade, melhoram qualidade de vida e capacidade funcional e reduzem hospitalização por insuficiência cardíaca decorrente da amiloidose transtirretina. Essa outra medicação são das classes dos silenciadores gênicos. Essa medicação que os senhores estão observando neste gráfico do estudo Helios-B é a medicação chamada Vutrisiran. O Vutrisiran é uma medicação que ele é um silenciador gênico. É um RNA antissense que vai impedir a síntese da proteína transtirretina. Ou seja, é um RNA antissense que vai impedir, tá certo, que o DNA leve, no final a tradução da proteína transtirretina. Ou seja, é um RNA antissense que silencia o gene, impedindo a produção da transtirretina. E aqui são dados do estudo Helios-B, publicado ano passado no Congresso Europeu de Cardiologia, que mostrou uma redução em torno de 28% do desfecho composto formado por mortalidade e eventos cardiovasculares recorrentes, idas recorrentes à urgência, de worsening heart failure. Então, é uma medicação, sim, que reduz mortalidade e desfechos negativos na IC. E como perspectivas futuras no tratamento da amiloidose transtirretina, nós temos aqui os anticorpos biespecíficos. O que são esses anticorpos? São anticorpos que eles agem em macrófagos e em epítopos da proteína transtirretina, fazendo com que esses macrófagos eles levem à retirada das proteínas transtirretinas já depositadas nos órgãos. Então, o futuro dessa medicação é que elas associadas aos silenciadores gênicos possam ser a luz para a cura da amiloidose transtirretina. Temos também na terceira figura anticorpos que são alvo específicos da proteína transtirretina. Temos estudos de fase 2 já mostrando o benefício da retirada da proteína transtirretina nos órgãos. E temos como perspectiva futura também uma terapia que tem algumas implicações éticas ainda, que é a terapia CRISP. Essa terapia CRISP é uma terapia de deleção gênica, em que a gente vai deletar genes específicos que levam à formação da transtirretina. Porém, a gente estava modificando o material genético do nosso paciente, tá certo? Isso tem implicações éticas e é o grande empecilho dos estudos com a terapia CRISP. Mas, como eu falei anteriormente, são terapias que são perspectivas futuras para a cura da amiloidose.
Outra fenocópia é a hemocromatose. A hemocromatose é caracterizada pelo aumento da deposição de ferro nos órgãos, tá certo? Nós temos a hemocromatose hereditária e a hemocromatose adquirida. 70% das hemocromatoses são hemocromatoses hereditárias, associadas a mutações autossômicas recessivas, levando, tá certo, a essas mutações. Essas mutações, elas levam à redução da epicidina e aumento da ferroportina. E esse aumento da ferroportina leva ao aumento da absorção de ferro no trato gastrointestinal. E esse ferro em excesso se deposita nos órgãos. As mutações mais associadas à hemocromatose são a mutação do C282Y e do H63D. Ou seja, quando eu tenho um espessamento do miocárdio associado com excesso de ferro no organismo. E como é que eu percebo o excesso de ferro no organismo? Eu percebo com a ferritina acima de 1.000, associado com saturação de transferrina acima de 60%. Se eu tiver isso, tá? Se eu tiver isso, eu tenho a suspeita de hemocromatose. Eu vou dosar, tá? Dosar não, pesquisar os genes associados à hemocromatose, certo? No coração, a hemocromatose, ela vai gerar o espessamento do miocárdio e gosta muito, tá certo? Distúrbios de condução atrioventriculares. E hoje em dia, a gente não precisa de biópsia do coração ou de outros órgãos para fazer o diagnóstico de hemocromatose. Quando eu suspeitar e tiver ou não a mutação, eu posso pedir uma ressonância cardíaca com T2 e fazer a pesquisa com T2 estrela. O T2 estrela é um marcador de depósito de ferro no miocárdio. O tratamento depende se a hemocromatose é hereditária ou adquirida. Quando ela é hereditária, o tratamento é com flebotomias, em que a gente vai fazer flebotomias, tá certo? Sangrias, objetivando uma ferritina abaixo de 50, tá certo? E uma saturação da transferrina abaixo de 50 e uma hemoglobina abaixo de 11. Mas se não for hereditária, o tratamento é com quelantes de ferro, como a deferoxamina, desferacirox ou a defiriprona. Sarcoidose é outra fenocópia, que é uma doença inflamatória granulomatosa, não caseosa, que ela tem predileção pelos pulmões, pelos linfonodos, pelas glândulas exócrinas e, em 1/3 dos casos, pelo coração. E esses granulomas não caseosos, eles infiltram os pulmões, os linfonodos, vão infiltrar as glândulas exócrinas, mas também o coração. No coração, ele infiltra principalmente a região do septo médio basal. É por isso que, quando eu suspeito e peço uma ressonância magnética, o realce tardio característico da sarcoidose é um realce subepicárdico, especialmente na região do septo médio basal. Então, quando eu tenho espessamento do miocárdio, especialmente do septo médio basal, manifestações de distúrbios de condução atrioventriculares, e essas manifestações sistêmicas de sibilância de repetição, associada à infiltração granulomatosa pulmonar, tomografia com linfonodomegalia perilar, a gente deve pedir o PET scan. O PET scan é o exame mais sensível e específico para o diagnóstico de sarcoidose. E esse diagnóstico com o PET scan, ele vai avaliar onde está brilhando mais. Onde brilhar
mais, porque a sarcoidose tem padrões de distribuição específicos nos pulmões, nos linfonodos perilares, nas glândulas exócrinas e também no coração. O tratamento da sarcoidose, a sarcoidose responde muito bem à corticoide, certo? A corticoide, inclusive, em dose até não tão alta, em torno de prednisona, meio a 1 miligrama por quilo, mas se for refratário, a gente pode utilizar o metotrexate como alternativa de tratamento na sarcoidose. E para finalizar minha aula, certo? Eu falo de outras causas raras, tá certo? De espessamento do miocárdio, que são fenocópias da cardiomiopatia hipertrófica. A primeira que eu vou relembrá-los são as mitocondriopatias. As mitocondriopatias são doenças decorrentes da fosforilação oxidativa inadequada na respiração celular, lá nas mitocôndrias. Então, são mutações normalmente autossômicas dominantes que levam a uma fosforilação oxidativa inadequada, que é uma das fases da respiração celular, levando a um espessamento do miocárdio, mas também leva meu paciente, tá certo, a ter distúrbios intelectuais, mialgia, fraqueza muscular, leva meu paciente a ter também alterações psiquiátricas, essas mitocondriopatias. A ataxia de Friedreich é uma doença em que ela é caracterizada por espessamento do miocárdio, mas também nistagmo, ataxia, disartria e presença de diabetes. É uma manifestação. O depósito de glicogênio tem várias doenças associadas a depósito de glicogênio. Nós temos a doença de Pompe, que é a deficiência da alfa-glicosidase, mas temos também a doença de depósito de PRK, da mutação da PRKG2. Essas mutações que têm depósito de glicogênio são doenças em que estão associadas a espessamento do miocárdio, déficits intelectuais, hepatopatias, tá certo? Especialmente hepatomegalia e hipotonia muscular. Lembrando que as doenças que têm depósito de glicogênio têm grandes espessamentos do miocárdio, mas evoluem rapidamente para grandes dilatações ventriculares. E a última doença que eu vou falar são as rasopatias. São mutações autossômicas dominantes associadas aos genes RAS, MAPK, e essas mutações levam ao aumento da contratilidade miocárdica, levando, consequentemente, tá certo, a um fenótipo semelhante à cardiomiopatia hipertrófica. Mas, além disso, as rasopatias, elas estão associadas muito com criptorquidia, baixa estatura e muito associada à síndrome de Noonan. Então, minha gente, em resumo, o que é que nós temos que pensar? Tem um paciente com espessamento miocárdico aumentado. Se for só do coração a manifestação clínica, pense em cardiomiopatia hipertrófica. Tem manifestações sistêmicas outras, pense nas outras fenocópias. E para isso a gente vai precisar da ressonância, da pesquisa de excesso de ferro, da pesquisa clínica apurada, para a gente pensar nessas outras fenocópias. Então, minha gente, muito obrigada. Olá, Aurélio. Parabéns mais uma vez, né? Você fez aí um overview fantástico sobre as principais aumentos de massa, né? Em última análise, que é isso aí, porque não necessariamente são hipertrofias, como você mesmo me falou, né? Antes de abrir aí, Aurélio, eu queria só fazer 3 comentários. O primeiro, que, como você disse bem, do aspecto da miocardiopatia hipertrófica,
não se descuidar também da avaliação clínica, né, do paciente. Nós tivemos a oportunidade agora, eu e o Zé Augusto, de participar de um curso de imersão, e tinha outros colegas aqui de Sergipe também, e coube a mim falar sobre elementos da propedêutica, resgatar elementos, eu e o professor Gilson. Então, mostrando assim, que características do sopro que já levam a ser suspeitado pela doença, né? Então, do ponto de vista de fisiopatologia, toda manobra que diminuir a cavidade do ventrículo esquerdo vai facilitar o folheto anterior da mitral encostar no septo e, consequentemente, aumenta a intensidade do sopro. Então, são manobras que eu aprendi a fazer isso no consultório há muito tempo, mas a gente está vendo cada vez se faz menos e, logicamente, tem pacientes que não é mais nem auscultado, né? Ele fica ao critério do ecocardiograma, e se o ecocardiografista errar, então o erro vai no meio. Então, esse seria o primeiro comentário. O segundo comentário é que sempre hipertrofia ventricular não é uma coisa benigna, né? Então, assim, logicamente, tirando a história do coração do atleta, que sempre lembra o coração do atleta, não promove assim disfunção diastólica, então sempre prestar atenção, porque quem faz eco, como eu, não sei se, logicamente, tem mais gente aí que faz, claro que o Luiz faz ressonância, nós somos acostumados ao longo da vida a ver muita hipertrofia, que eram creditadas à hipertensão. E às vezes eu discuti muito isso com o Zé Augusto, que no início ele disse assim, olha, você veja que às vezes o paciente não tem nem nível tensional muito grande, mas já tem hipertrofia. Seguramente, muito dessas hipertrofias foram dessas fenocópias aí que passaram, né? Você vê que no diagnóstico. Então, eu acho que você chamou a atenção, e eu vendo aqui, você vê que nós tivemos aqui casos bem emblemáticos, um deles de sarcoidose, que o diagnóstico tudo foi feito aqui, né? Quer dizer, chegou para mim um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, uma disfunção ventricular muito importante, fração de ejeção em torno de 19%, e, logicamente, foi para a ressonância, e Luiz Flávio, pela característica que você falou do depósito da fibrose, ele já suspeitou da doença, que foi posteriormente confirmado. O paciente respondeu muito bem a corticoide, né, e a fração de ejeção dele recuperou. Outro aspecto também que você falou é aquela associação da amiloidose com estenose aórtica do idoso. Eu tive um caso agora, viu, Zé Augusto, que eu até fiquei chateado depois por não ter pensado, porque, assim, um paciente que eu acompanho há muito tempo com estenose aórtica moderada, de repente esse camarada ficou com estenose aórtica importante e disfunção ventricular. Mas disfunção ventricular, assim, desabou para 30%. Ele internei ele com insuficiência cardíaca. Obeso, sempre tem aquela história, restringir, o cansaço é do peso, etc. e tal. Bem, então vimos que era uma estenose aórtica importante. E no processo de investigação, foi que, logicamente, ele passou a apresentar bloqueio de ramo esquerdo, nós já vimos que a gente teria que partir para ressincronização, eventualmente CDI. Nessa história, Rodrigo pediu a ressonância e Luiz Flávio, mais uma vez, chamou a atenção à amiloidose cardíaca. Então, você estava tudo acreditando a estenose aórtica que fez uma disfunção ventricular esquerda importante e vamos operar. Você vê que o cenário mudou, porque ele tem uma doença aí gravíssima, que é a amiloidose. Então, sempre pensar, né, em torno de 15%, né, de associação. Então, quer dizer, 15% não é uma coisa exuberante, mas é. Ou seja, se você não pensar, não faz diagnóstico. Mas, olha, parabéns por todos esses red flags aí que você lançou, e eu acho que isso é muito útil para a gente, tanto para o clínico, para quem faz eco, né? Ela sempre chama a atenção, porque esses pacientes todos passam pelo eco. Antes de chegar na ressonância, vão para o eco. Então, com certeza, chamar a atenção aí que hipertrofia não é benigno, né? Então tem que ver o que está acontecendo. E aí, Zé Augusto, quer falar alguma coisa? Opa, eu tô sem só, eu vou falar assim, sem dúvida, viu? Parabéns, Carlão, mais uma vez aí uma apresentação
de gala, né? Um overview completa, bem completa. Acho que serve para a gente raciocinar quando pegar um paciente com o aumento da espessura, né? Eu acho que você colocou todos os aspectos mais importantes para a gente, na clínica, usar para fazer o diagnóstico, que é o importante. Isso é uma coisa que mudou, né, Souza? Isso é uma coisa que alterou a história natural, que hoje a gente tem tratamentos específicos para várias dessas doenças. Provavelmente a gente não tinha nem necessidade de pensar, porque o tratamento era igual, né? Para todo mundo era igual, uma receita de bolo. Hoje a gente tem esse desenvolvimento fabuloso da farmacologia, sobretudo da farmacologia molecular, onde você silencia genes, e agora CRISPR, etc. A perspectiva é imensa, né? De a gente Verdade. realmente mudar esse cenário. Eu tenho três aspectos que eu queria só conversar com você. Você gosta da separação de hipertrofia e pseudohipertrofia? Você, conceitualmente falando, a gente colocar depósito como uma não hipertrofia, como é que você vê como professor acadêmico, como é que essa discussão como é que o pessoal da especialidade tem travado? Porque tem Assim, residente e tudo, diga. sou ser assim, quando eu falo muito falo muito essa separação, mas é uma separação mais didática para que as pessoas entendam que não é uma hipertrofia verdadeira, é, na verdade, um espessamento. Mas se a gente for ver os estudos, em amiloidose, por exemplo, eles falam o nome É hipertrofia isso. várias vezes. Então, Eles eles não mudaram falam um pouquinho. espessamento. Eles falam É. hipertrofia. Eu gosto de usar esse termo porque eu ouvi muito quando eu rodei no miocárdio do INCOR com o professor Fábio, ele falar muito de espessamento. E aí isso me chamou a atenção e até hoje eu continuo perpetuando isso. Porque conceitualmente teria que ter a célula funcional teria que ter aumentado de volume, na verdade você tem um Isso. depósito. Pronto, essa é uma discussão que às vezes é na academia, em tese, né, Souza? Isso surge. Ô, Zé Augusto, Surge. mas vale a pena dizer que a gente termina falando tudo em massa, né? Aumenta a É. massa, Sim, não, com certeza. Não, né? veja, o fenótipo é de hipertrofia, Sim. mas o achado micro e macroscópico não necessariamente é de. O microscópio não necessariamente é de hipertrofia, né? Isso. Eu acho que só. Seria um seria depósito intersticial, e o outro sim era um aumento intracelular mesmo. Isso. Se a gente for fazer uma analogia, a gente pode fazer uma analogia para hipertrofia concêntrica e hipertrofia excêntrica, que se a gente for usar o termo à risca, o ideal era a gente falar remodelamento concêntrico e remodelamento excêntrico, né? Mas vários textos bem conceituados, falam hipertrofia excêntrica, hipertrofia concêntrica. Eu gosto de falar hipertrofia e espessamento mais para didática, para a pessoa entender que hipertrofia realmente é aumento do cardiomiócito e espessamento, eu espesso o miocárdio, mas não pelo cardiomiócito, mas sim pelo depósito intersticial. Perfeito, perfeito. E a outra coisa, são mais duas, a outra coisa é o seguinte, como você hoje tem a experiência do campo, a gente lê um pouco, vê essa revolução farmacológica, mas assim, em qual das duas doenças, ou as duas, você se impressiona mais com o tratamento farmacológico? A miocardiopatia hipertrófica e as drogas que modificaram a história, ou a amiloidose? Talvez a amiloidose a gente tenha pego muito em fase já um pouco mais avançada. Eu queria que você desse um pouco da sua experiência assim, de visualizar. É verdade que a gente vai tirar muitos doentes da fila de miectomia? Com Você tem certeza. visto isso? Então, qual é a sua experiência hoje? O doente realmente ele sai de um quadro de C por obstrução e ele fica classe 1, 2. É essa a sua experiência? Perfeito, isso é verdade. Assim, eu acho que poucas medicações são tão revolucionárias no contexto de miocardiopatia como os inibidores de miosina cardíaca. Então, acho que assim, eu tenho pacientes
que, assim, não faziam nada, eram totalmente limitados para a realização de atividade de vida diária, e hoje até estão jogando bola, porque fiz teste cardiopulmonar, até diminuiu a densidade de arritmias, até no CDI, quando foram avaliar o CDI, o paciente melhorou a quantidade de arritmias no CDI. Então, não é só a questão anatômica que a gente vê realmente murchar o coração. Em outras palavras, de forma grosseira, o mavacantino, ele murcha o coração, ele murcha mesmo. É um coração que eu vi pacientes com espessamento de 32 e hoje está com septo de 9, com fração de Caramba. ejeção preservada, sem gradiente algum, e o principal, assintomático. Eram pacientes que estavam extremamente sintomáticos. Eu tenho hoje, professor, eu tenho 11 pacientes no total com mavacantino, aqui em Aracaju. Eu tenho 11 pacientes. Desses 11 pacientes, só tive um paciente que não teve uma melhora sintomática, teve melhora ecocardiográfica. Mas essa paciente, o senhor conhece, é uma paciente que ela tem multicomórbida. Ela Não, até ela relatou já idosa, melhoras. já está numa fase, exatamente. Ela até relatou melhor um dia desses, mas ela é multicomórbida, é obesa, tem má adaptação periférica, não anda muito, aí ela tem outros motivos para ter dispneia. Mas o que eu acho, comparando os tratamentos de amiloidose com de Sim. miocardiopatia hipertrófica, eu acho que a gente está em fases diferentes. O tafamides, muita gente já está usando, a gente já está naquela fase do tafamides que já está disponível no SUS, então já está mais, entre aspas, disseminado, entre aspas, E o doente assim, melhora mesmo, né? e os pacientes melhoram. Agora, eu espero que chegue logo no SUS a dose de 61 para a gente colocar. Eu tenho alguns pacientes que usaram a dose de 80 já. Na verdade, são 2 pacientes que estão usando a dose de 80. Um melhorou bastante a parte do coração e outro parcial. Aí eu até pedi solicitação por Vutrisiran para ele, sabe? Mas o que eu vejo é a fase dos remédios. Quando a gente está naquela fase que está no boom de aparecer, a indústria é bem massiva para a gente pensar, principalmente a gente da miocardiopatia. Mas eu acho que o Tafamides ele está naquela fase, está no SUS, graças a Deus está no SUS, espero que a dose de 61 venha logo para o SUS, mas que a gente não vê tanto lobby, vamos dizer assim, com essa medicação, diferente da hipertrófica. A já hipertrófica ainda tem muito lobby e vai continuar, espero que chegue logo no SUS, porque realmente é revolucionário. Eu tenho pacientes do SUS usando, mas infelizmente é por outros meios, não é o meio convencional. E por último, só para terminar, em relação à última classe de as mitocondriopatias, não é isso que você falou, né? Isso. Quais delas a gente tem marcador genético na prática, se é que tem, para a gente solicitar e confirmar? Como é que você suspeita, eu vi que você colocou, né? Genitália e etc., mas como é que você confirma? Tem algum Tem, até tem, protocolo? sabe? Tem os marcadores de disfunção mitocondriais e tem alguns genes específicos para alteração da fosforilação Rasopatias, aquelas coisas. oxidativa. Tem genes, todas essas doenças têm genes específicos. Todas elas. Qual é o grande problema? Infelizmente, não tem cura. Eu acho que dessas raras que eu falei, a única que tem, não é cura, é um controle maior da doença, é um dos depósitos de glicogênio, que é a doença de Pompe,
que aí a gente tem mais na criança, né, que é a deficiência da alfa-glicosidase, a Fabry é alfa-galactosidase, POMP é alfa-glicosidase. E aí a reposição enzimática tem uma melhora da qualidade de vida. Os estudos são péssimos, mas que é a única dessas doenças mais raras que eu falei por último, que realmente tem algum tratamento específico, é POMP, Tá, que é um beleza. tipo de depósito de glicogênio. Tá ótimo, mas parabéns aí, viu? Aprendemos muito. Perfeito. Olha, tem aqui Karina, mas não estou vendo mais, e André, Andréia, doutor André aí, André do Eco aí. E aí, Ai, André? que bom. Doutora André, André? ela até Pronto, rapidinho sinalizou. aqui, rapidinho, já estamos aí na avançada da hora. Parabéns, Carlos Aurélio, todas as colocações. Só uma questão de nomenclatura, espessamento, na verdade, eu acho que o melhor seria um aumento da espessura, Isso porque quando mesmo. você tem um aumento da espessura, não necessariamente às custas de hipertrofia. É verdade. Então, no ego está essa tendência de aumento da espessura e até inclusive na conclusão. Termina a gente colocando a história de hipertrofia como que meio que para chamar a atenção, É. mas o texto mais aguentado seria aumento da espessura. Quando eu falo espessamento, eu me refiro mais à questão da contratilidade segmentar, Sim, quando sim, sim. esse termo a nível de ego, né? Sim, Não é nem sim. mobilidade, às vezes a gente vê assim, alteração da mobilidade. Não, mobilidade tem a ver com movimento. Espessamento tem a ver com a função de contratilidade segmentar, e Perfeito. deve segmentar. E o aumento da Perfeito. espessura seria uma terminologia mais adequada. Adequada, Você acha né? isso? Perfeito. Eu acho também, concordo. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Boa Eu noite, acho boa noite. Só que parabenizar a Aurélia aí. Eu tenho alguns comentários, mas Obrigada. depois a gente conversa aí, que o pessoal tá desde 6 horas aqui, né? Então, parabéns pela aula aí, Aurélia, realmente muito completa. Eu sempre aprendo bastante, entendeu? Sempre aprendo bastante. E me ajuda no laudo de suas aulas. Olha, que bom. Já me leva Fico feliz. a alguns E você que me direcionamentos. ajuda também. A Vou ajuda saber é aí. recíproca. E além, Muito bom. ô Luiz, essa ficou gravada, não ficou? Com certeza, estamos Ah, gravando. essa é imperdível. Essa aí, se tiver dúvida, corre para a aula. É isso mesmo. Eu já estou com meus ciclos tudo ali separado, roda e vira, eu estou lá visitando as apresentações. Que Perfeito, Bem, bom. muito bem. então eu acho que não tendo mais nenhuma colocação, agradecer, Aurélio, mais uma vez, né? E na próxima semana nós teremos a nossa última reunião magna desse ano. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse ano foi muito brilhante, é muito produtivo pelas brilhantes apresentações, que eu diria. E você, mais uma vez, aí nos brindou com uma apresentação fantástica. Aí. Fez uma revisão aí, meu amigo. E eu acho que não sei, né, Zé Augusto, qual é o congresso isso. que encontraria alguém aí fazer isso aí de uma forma tão didática. Outra coisa, você fez assim, de uma maneira que um assunto que é complexo ficou até fácil, né, para a gente ver. E chamando a atenção, que eu acho que foi muito importante, os red flags. Então, acho que isso é muito legal. Parabéns. Perfeito. Ô, Eu professor, acho que muito depois obrigada. a IA vai ter uma importância grande aí nesse processo, né, de ajudar também a gente a Verdade. identificar a red flag. Eu acho que os Verdade. aparelhos de eco, ressonância, tudo vão vir aí acoplados, né? Eu acho que isso é importante para chamar atenção para isso. Bem, pessoal, queria dizer mais uma vez, né, Zé Augusto, que dia 24 nós vamos estar relançando o nosso livro na Academia de Letras. Segunda, né? Segunda, às 17 horas, quem puder prestigiar lá, porque mesmo que já tenha adquirido o livro, vá lá prestigiar, porque assim, eu estou vendo, Vinícius Augusto, um grande interesse da comunidade acadêmica com o livro, porque eles ficaram, não compareceram naquele dia do congresso por causa por motivo assim, o local, que é difícil de estacionar, tem muita gente idosa, né? A concomitância do Congresso que sempre ficou a impressão de que ia ter um aglomerado muito grande, né? E tal. Então,
Sai. Tá sem Microfone celular. está fechado, Souza. Fechou o microfone, Souza. O Fechou microfone o fechou, microfone, professor. Eu acho que a importância, né, de aquela oportunidade rara de que quem escreve interagir com o leitor, né? Então, eu acho que isso é muito legal, viu? Então, e na terça, Dr. Cláudio das Virgens vai nos brindar com a última reunião magna aqui, ok? Coisa boa. Então, pessoal, Beleza. mais uma vez aí, boa Parabéns noite. aí, Carlão. Valeu. Bom Muito feriado, obrigada, essa semana muito vai ser obrigada. meio tiro curto aí, né? Que tem um feriado no meio, né? E até segunda, depois terça. Perfeito, professor, Um perfeito. abraço. Tchau, tchau para Outro você. Tchau, tchau, abração. tchau.